e aplicamos um torque angular, que neste caso é de 30 graus. Aí estamos com o goniômetro para dar o torque angular, onde aplicaremos, como já falamos, 30 graus. Neste caso, vamos fazê-lo de forma circular, com a finalidade de não pular nenhum parafuso. Pronto. Pronto, uma vez torqueado o volante, vamos voltar o bloco com o seu conjunto ao suporte. Bem, continuamos montando o que tem a ver com a tampa frontal, que também é parte da bomba de óleo, ou é a bomba de óleo. Começando montando o retém, e é claro que antes devemos inspecionar se a medida do retém corresponde ao que retiramos. Aqui temos as medidas do retém velho e as comparamos com as medidas do retém novo. Neste caso, estão bem, pelo qual vamos aplicar adesivo de contato em todo o contorno do retém. Para depois introduzi-lo. Uma vez colocado o retém no seu lugar, vamos dar uma batida com o cilindro apropriado na medida. Uma vez que chegou no ponto certo, já ficou colocado o retém. Depois vamos montar a válvula de alívio, colocando em princípio seu pistão lubrificado. Colocamos a mola. E um anel novo sobre a tampa. Para depois enroscar no seu lugar. Lembremos que aqui neste caso devemos fazer pressão para vencer a mola. Logo, ajustamos e passamos a colocar o bulbo de pressão de óleo. Montamos também o bulbo de pressão de óleo com a porca nova e ajustamos. Continuamos montando e agora vamos montar as engrenagens lubrificando, não somente para que exista muito toque no início do funcionamento, senão também para que ajude a selar na primeira etapa de funcionamento. E antes de montar a tampa, devemos lubrificar entre os dentes, justamente para que possa succionar óleo dita bomba. Em ocasiões, é conveniente introduzir o óleo pelo succionador
onde vai succionar o óleo antes de montá-lo. Depois vamos colocar a tampa da bomba. Lembrando que os parafusos devem se ajustar com uma chave de fenda de impacto. O primeiro ajuste vamos fazê-lo com uma chave de fenda do tipo Phillips convencional e depois sim aplicaremos ou utilizaremos uma chave de fenda de impacto. E colocamos sobre a borda da mesa de trabalho a bomba para que fique plana sobre a superfície da mesa e aqui vamos utilizar uma chave de fenda de impacto para ajustar os parafusos. Já temos a bomba montada para sua colocação. Devemos lembrar que temos dos parafusos de sujeição um mais comprido, que é o que vai se ajustar também com o suporte do sensor de velocidade. Montamos a junta que vai sobre a superfície plana do bloco, montada sobre suas guias. Lubrificamos a área onde vai trabalhar o retém. E logo sim, montamos a bomba. Devemos lembrar que deve não somente coincidir o hexágono da bomba, devemos garantir que a junta fique no seu lugar e não somente deve coincidir então o hexágono da bomba, senão que o que temos que fazer também é com o lábio do retém. Como dizíamos então, devemos garantir que entre o hexágono da engrenagem, senão que também devemos ajudar o lábio do retém. Podemos fazer isto com uma folha de serra que não tenha fio e deste jeito vamos ajeitando o lábio do retém sem danificá-lo. Passamos em todo o contorno e desse jeito vemos que entra corretamente e já podemos colocar os parafusos. Colocamos o parafuso, outro, mais um. Assim vamos colocando então todos os parafusos. Devemos levar em conta que um dos parafusos vai levar o suporte do sensor da velocidade. Em seguida, ajustamos para dar o torque adequado. Lembremos que todos os parafusos de um motor vão apertados com um determinado torque. Em muitos casos se usa torquímetro, mas em outros casos não. Os parafusos da bomba de óleo levam um torque de 8 Nm, ou seja, 0,8 kg sobre centímetros quadrados. Neste caso, deveríamos usar um torquímetro de baixa escala para ajustar os parafusos. Geralmente, repetimos, se aplica torque ou com um torquímetro naquelas peças onde há riscos de que possam se afrouxar, o risco de que, em caso de que fiquem muito apertadas, possam se romper os parafusos ou porcas. Geralmente,
Os lugares mais apropriados onde se usa o torquímetro é em bancadas, bielas, volante, cabeçote, roldanas, etc. A continuação, vamos montar os pistões, montando os anéis sobre suas ranhuras. Observem que no envelope, onde estão armazenados os anéis, temos todos os anéis de óleo, os segundos, os de compressão e os aros de fogo, ou seja, o primeiro aro de compressão. Começamos pelo anel de óleo, onde montamos sobre a sua ranhura. E lembremos que aqui a parte expansora do anel de óleo deve ficar encostando aqui, se observa melhor, que não vão cruzadas as pontas, senão que vão encostando ponta com ponta. Antes de colocar as lâminas que vão de cada lado, é conveniente experimentá-las sobre o interior da camisa. Colocamos então a lâmina sobre o cilindro para ver sua luz ou simplesmente medir com a galga. Aqui deve ser superior a 0,20 milímetros neste caso. Colocamos a outra lâmina e realizamos a mesma operação. Neste caso, pode-se fazer em qualquer altura do cilindro, já que dito cilindro não apresenta desgaste. Se tivesse um mínimo degrau, seria conveniente fazê-lo na parte mais baixa, onde vai se deslizar o anel. Aqui temos então a união do expansor e devemos montar a abertura de uma das lâminas defasada em relação à união de dito expansor. Colocamos uma ponta para um lado e colocaremos na outra extremidade ou a outra união da lâmina para o outro. Com isto conseguimos que não fiquem alinhadas e um melhor controle no óleo. Vejam como estas são lâminas de aço, podem se flexionar, não acontecendo a mesma coisa com os anéis de compressão. Observem que aqui pode-se observar a união do expansor e do lado temos a abertura de um anel e do outro lado do outro. Para os outros anéis, como o segundo anel de compressão, não somente devemos experimentar na ranhura, senão que também cada um dos anéis devemos ver como fica no cilindro. As provas que fazemos na ranhura é verificar o jogo axial. Falávamos então que devemos verificar a folga axial e também girar o anel em todo o contorno do pistão e ver que em todo momento entre totalmente na sua ranhura. Já que se em algum momento o anel se levanta, significa que a ranhura não está completamente limpa. Esta prova devemos fazê-la para os segundos anéis de compressão e também para os primeiros anéis. Falávamos então que aqui colocamos um anel dentro do cilindro, o qual, neste caso, podemos emparelhá-lo com um pistão para depois realizar a medida. Lembremos então que a luz mínima que deve ficar na extremidade do anel é de 0,20 milímetros neste caso, para evitar que quando dilate o anel não vão encostar suas extremidades e evitar assim que o anel se aperte sobre o cilindro.
Esta operação de verificar a luz de anéis deve se fazer não somente para o anel de fogo restante, senão que para todos os anéis de todos os cilindros. Por isso, em ocasiões, é conveniente para agilizar o trabalho verificar todos os anéis no cilindro primeiramente e depois, sim, experimentá-los no pistão e montá-los. Antes de montar o anel e depois de ter verificado no cilindro e na ranhura, devemos verificar qual é a posição do anel sobre o pistão. Neste caso, tem um top que indica a parte superior. Observem, ali aparece a marca. Isto pode ser um top ou um ponto também, que são as primeiras marcas que devemos verificar se estiver. Em caso de não ser assim, podemos nos guiar pelo biselado. E se o anel é de seção retangular, sem biselado e sem marca, pode-se montar de qualquer uma das duas posições. Lembrem que o principal a levar em conta, então, é a marca, um ponto ou alguma letra que se localiza para a cabeça do pistão. Em caso de não ter essa marca, devemos verificar se há biselados internos ou externos. Estes biselados são rebaixas nos perfis dos anéis. Lembre que se o biselado é interno, se localiza para cima, e se é externo, ao não ter marcas, vai localizado para baixo. Como os tem muitos segundos anéis de compressão. Neste caso, vamos deixar a marca para cima, e para a colocação vamos utilizar, aqui vemos, um alicate para abrir o aro, para abrir o anel, o qual devemos abrir unicamente o suficiente. Devemos deixar o pistão firme e pressionar com um alicate até abrir o anel. Em ocasiões, é conveniente segurar com os dedos dos lados e assim não abrir muito para não deformar o anel. Esta operação deve se fazer com muito cuidado até levar o anel à sua ranhura. Quanto à localização das pontas, ainda não vamos levar em conta, já que isso vai ficar para depois. Agora vamos colocar o anel de compressão, anel de fogo, que vejam que neste caso se trata de um anel com a borda cromada, com a finalidade de suportar mais o calor e a agressão da combustão na parte superior. Trata-se de um anel duro. E falávamos que depois de ter experimentado este anel no cilindro, também deve-se fazer no contorno da ranhura, o qual deve girar, entrando totalmente em todo o contorno da ranhura, e também deve-se verificar que não tenha muita folga axial. Folga que pode se medir utilizando uma galga. Aqui não deve superar as 5 centésimas de milímetro. Também este anel leva marcas de posição. Neste caso, está indicando com uma letra a parte alta ou a parte que fica para o pistão. E também aqui vamos utilizar um alicate ou o mesmo alicate para abrir o anel e colocá-lo na sua ranhura. Esta operação também pode se realizar segurando o pistão desde a biela sobre uma morsa para que o mesmo fique mais firme. O mesmo procedimento vamos realizá-lo nos outros pistões. Aqui já montamos todos os pistões, já montamos os anéis em todos eles.
Vamos agora